Em caso de fraude, por maiores que eles sejam, a grande responsabilidade, né, às vezes fica de quem for a responsabilidade, a grande causa sempre é daqueles que cometem as violações, né? Então, a cada episódio de uma nova fraude inovadora, é possível e necessário extrair lições para aprimorar os métodos de detecção e coibição de irregularidades. Mas a gente não deve confundir essa identificação daquilo que pode ser aprimorado com a identificação das causas imediatas, né? A causa do crime, em lato sensu, a causa do crime é a escolha do criminoso, né? não do policial que o combate. Em termos assim de fraude, né? Quando a gente vê, e aí na experiência lidando com fraude desde bastante tempo, sempre que você tem um determinado desenho institucional, os fraudadores eles identificam como aquele sistema evoluiu e as brechas que eventualmente ainda remaneçam, né? Então, quando tem uma grande fraude, a resposta institucional é voltada a aprimorar os instrumentos que, se houvesse antes, teriam talvez coibido. Então, você cria novos instrumentos. A partir daí, você tem um novo desenho que os fraudadores podem falar assim, bom, agora aquele caminho fechou, que outros caminhos a gente pode achar? Isso é um padrão geral, assim, não é desse caso nem de outro, de qualquer modalidade de fraude, né? Isso se refere desde casos grandes até pequenos casos de fraude, em que você tem sistemas operacionais de bancos, de instituições financeiras, que coíbem pequenas fraudes e os fraudadores vão sempre arrumando onde é que ainda tem buraco. Então, acho que parte do papel nosso aqui é fazer com que eventuais lacunas que tenham havido sejam fechadas, né? Outra referência importante é o desempenho consistente do mercado de capitais como um todo no Brasil. Acho que é importante manter em vista a robustez e o tamanho do mercado, a parte que funciona bem, né? Então, para falar mais especificamente de fundos, são 33 mil fundos, são mais de 11 trilhões de reais de ativos, mais de 5 mil administradores de carteira. Enfim, são milhares de operações diárias legítimas que fomentam a atividade econômica. No ano passado, o mercado de capitais superou o mercado financeiro. Vamos dizer, o mercado financeiro, assim, usar os bancos como fonte de financiamento, né? Então, o mercado de capitais superou o mercado financeiro em valor de crédito concedido. Isso mostra uma evolução institucional e da economia do país, né? Então, com as limitações impostas pelos acordos de Basileia, né, que são aquilo que limita o quanto que o banco pode se alavancar, é normal que as instituições recorram ao mercado de capitais. E isso é o traço das economias mais avançadas, né? O Brasil avança enquanto tem episódios como este, mas a economia segue se tornando mais robusta, mais alinhada com as grandes sociedades de economia mais pujante. Então, em 2024, por exemplo, os dados mais atuais aqui, já o mercado de capitais se tornou o maior financiador da infraestrutura brasileira. Então, por meio de fundos de infraestrutura, adquirem debêntures de infra e canalizam a poupança privada, né, para obras e projetos não só de interesses limitados ali, mas de interesse nacional. Em números, o mercado fechou 24 com quase R$1 trilhão em emissões, 980, né, contra 138 bilhões do BNDES. Então, as emissões privadas se concentram em debêntures, títulos de renda incentivados para infraestrutura, agricultura e outros setores. Então, quando a gente percebe isso, o significado disso para a sociedade, né, é um modo de a poupança popular financiar a economia real diretamente, sem precisar pelo intermediário, sem precisar aquele recurso ser tributado, alocado num banco de desenvolvimento e ser devolvido para a sociedade, né? E aí o Banco de Desenvolvimento pode destinar os recursos a projetos de características mais próprias do Banco de Desenvolvimento, aqueles projetos que não têm um retorno econômico, mas cujas características sociais justifiquem uma atuação do Estado nesse sentido. Então,
falando aqui da CVM em relação ao mercado de fundos, que é mais o que está voltado ao objeto aqui do Banco Master. Então, a CVM é responsável por regular e supervisionar o mercado de capitais, né, incluindo os fundos de investimento, as ofertas públicas de valores imobiliários, né, de títulos que gerem remuneração, lato sensu, ao investidor. A maioria deles, tá? Não são todos, a lei faz algumas exceções relevantes. E também um grande aspecto da transparência àquilo que está sendo oferecido. A ideia é que o público saiba o que está adquirindo para poder ter sua decisão informada. Então, a CVM é um grande regulador de assegurar que as informações correspondam ao que está sendo oferecido ao público. Isso é um ponto de grande contato aqui com o objeto do Master, já que tinha um problema informacional grande, que era, ao que tudo vem demonstrando, informações de que os ativos valiam muito mais do que efetivamente valiam, né? Então, é uma questão informacional. Então, ela é o que se chama no jargão de regulador de conduta, ver se está sendo oferecido algo correto, se a informação está sendo prestada corretamente, se tem dinheiro sendo desviado, né? Enquanto uma outra parte crucial do sistema, né, é a supervisão chamada prudencial, que é tipicamente exercida pelos bancos centrais nas economias, não é diferente aqui. Então, os bancos centrais olham para os bancos para ver se estão solventes, para ver se o patrimônio do banco cobre as obrigações a que ele está sujeito. E ele tem esse tipo faz esse tipo de análise para ver se os bancos estão capazes de honrar seus compromissos. Então, para isso, ele olha o balanço dos bancos, a participação que é detida diretamente pelos bancos, seja via fundos e tudo mais, né? Esse modelo de supervisão da CVM, ele é conforme disciplinado por resolução do Conselho Monetário Nacional, tá? Então, a resolução CMN 3427 exige a supervisão baseada em risco, que a ideia da supervisão baseada em risco é que você tem recursos limitados de qualquer autoridade responsável por fiscalização. Isso precisa ser alocado de uma maneira mais eficiente, aquilo que vai ter mais retorno para a sociedade, já que você não tem infinita disponibilidade de gente, de tecnologia, de tempo para fiscalizar tudo. Então, quando você pensa até na própria origem histórica das comissões de valores no mundo, né, qual é a lógica de existir uma agência do Estado para cuidar de investidores? A ideia, basicamente, é que se você tem o capitalismo de massa se dá sempre por pequenos valores de muita gente. Captando pouco de muita gente, você consegue mais dinheiro do que muito dinheiro de pouca gente. Isso gera uma situação em que você tem milhares, milhões, às vezes, de pequenos investidores cuja participação individual é financeiramente pequena demais para que cada um se dedique a olhar o que está acontecendo com o seu investimento, né? Então, você não vai gastar R$1.000 de fiscalização quando o seu retorno é R$1.000, porque acaba que vai comer o seu retorno. Então, quem tem grande disponibilidade de tempo e até recursos técnicos para fiscalizar o seu investimento é que tem investimento muito grande. Então, isso faz com que justifique a existência de uma agência que olhe por aqueles que não têm condição e nem incentivo individual de fazê-lo. Por isso que surgem as CVMs no mundo, lá nos anos 30 do século passado. E isso é refletido na supervisão baseada em risco, em que ela se decide falar assim, olha, a CVM vai olhar os fundos dedicados ao pequeno poupador, ao investidor individual, cujas participações são pequenas o suficiente para que ele não tenha condições de verificar. Então, não faz parte da prioridade dentro do plano bianual de risco olhar os cotistas individuais, aqueles que têm fundos exclusivos, né, que o cotista é um banco, por exemplo, que é o caso do Banco Master, porque se supõe que o grande investidor, que tem centenas de milhões num fundo, ele tem condições de ficar verificando. Então,
A CVM tem uma atuação em relação a esses fundos exclusivos que é basicamente movida por denúncias, reclamações dos investidores quando eles são lesados, né? Então, as estruturas pulverizadas recebem o tratamento diferenciado nos planos de supervisão preventiva da CVM. Essa lógica é internacionalmente consagrada, né? Não é uma omissão regulatória. Eu acho que ela pode ser aprimorada com o tempo, especialmente com o desenvolvimento de tecnologia. Você pode cada vez mais fazer mais com menos, né? Algoritmos que detectem atipicidades e tal. Então, é no segmento de fundos exclusivos que o Master se insere, né? Então, a especificidade, né, do caso do Master é o seguinte: o Banco Central ele tem a visão dos bancos, seus balanços e situação de solvência. A CVM calibra a supervisão preventiva para detectar a fraude tradicional. O que eu chamo de fraude tradicional aqui? É aquela em que o investidor, especialmente o pequeno, como eu expliquei, é prejudicado, violado em seu patrimônio contra o seu interesse e sem seu conhecimento, né? A CVM tem o papel de justamente substituí-lo, né? Fazer esse papel para a massa de pequenos investidores. Então, esse tem um monitoramento proativo do regulador nas jurisdições em geral. O caso Master tem uma peculiaridade estrutural, que é uma grande inovação aqui dele, talvez inédito, que sai desse padrão. Porque o prejudicado, né, considerando o Banco Master como cotistas dos fundos, ele não foi uma vítima passiva de uma fraude. Não são gestores que estão dizendo para ele que a meia furada que ele botou no ativo do fundo vale 500 milhões de reais. Ele foi, em larga medida, ao que tudo tem indicado, né, o promotor ativo desse superdimensionamento dos ativos dos fundos em que ele investia. Ainda por cima, ele se deu por meio de fundos exclusivos, né? Então eles não têm oferta pública, não têm apelo à poupança popular, são construídos para investidores que, por definição regulatória vigente, têm sofisticação e recursos para exercer a sua fiscalização ali. Então tinha um alinhamento perverso de incentivos entre os gestores e os investidores para manter essa ficção contábil, né? Me engana que eu gosto. Assim, por que ele gosta de ser enganado? Porque ele bota no balanço dele que ele tem um balanço muito mais robusto, e isso permite que ele siga emitindo CDBs lá para o Banco Central. Parece que ele tem uma solidez que não tinha, né? Ele gosta de ser enganado? No caso, o Banco Master, ao que tudo indica, ele gosta de ser enganado, nesse caso, pelo seguinte sentido, presidente. Se o fundo diz para ele que o ativo dele vale muito mais do que vale, ele pega essa história e bota no balanço. Então, ele pode dizer que os recursos que tem resultado e que tem solidez para seguir emitindo CDBs, por exemplo. Exato. Inflaciona o ativo dele, exatamente. Ou seja, emissão de dinheiro. Emite dinheiro e... Exatamente. Então, uma das respostas institucionais de que a CVM vem participando nesse sentido é a discussão que tem ocorrido exatamente no Parlamento, né? Tem um projeto de lei de programa de proteção a informantes, incentivo a informantes, né? O chamado whistleblower. É algo que funciona em economias desenvolvidas. Então, você incentiva pessoas a denunciarem as fraudes, pessoas que têm conhecimento, e elas recebem incentivos financeiros do que for recuperado, né? Isso se mostra frutífero em outras jurisdições. E também deixar claro aqui o que a CVM não tem por atribuição, algumas coisas. Ela não tem por atribuição as regras de distribuição e emissão de CDBs. Isso compete ao Banco Central. E pode ser um pouco contraintuitivo, porque se você olha o que é um CDB, ele é essencialmente um valor mobiliário, um título que dá rendimento, por excelência, aquilo que a CVM fiscaliza. Mas, por uma escolha legislativa e um arranjo institucional, por serem emitidos muito por bancos, isso ficou na esfera da competência do Banco Central. E não se trata aqui de transferir responsabilidade, não, é só uma clareza do que isso é feito. Então, assim, na CVM a gente exige regra de conduta para a oferta de valores, que você tem que dizer quanto que os distribuidores estão recebendo, dizer quanto que o conteúdo das informações. Isso não tem nos CDBs
quer dizer, tem feito pelo Banco Central. Os investimentos de governança de fundos de pensão cabem ao Ministério da Previdência Social. Enfim, são essas... Um minuto. Então, estou já concluindo. E tem uma articulação muito importante nesse aspecto, que é entre a CVM e o Banco Central, né? Ela tem um acordo de cooperação técnica que define assim a compartilhamento de informações, né? Então ele já existe desde 2014, tem um grande fluxo de informações, o Banco Central tem acesso a todas as informações dos fundos. Banco Central com CVM, senador, exatamente. Então o Banco Central tem acesso às informações dos fundos, especialmente quando o cotista é o banco, porque ele precisa ver o balanço do banco. Então isso também foi recentemente ampliado, não foi uma resposta à liquidação, foi algo que, apesar de a CVM aprovou isso em dezembro, no começo de janeiro, na verdade, está em fase de conclusão para a assinatura do Banco Central, e são essas questões que eu queria apresentar aqui inicialmente. Tem exemplos de atuação concreta da CVM, mas eu acho que isso pode ficar... Acho que... Opa, isso aqui foi o meu alarme de ajustamento do tempo. Então... Eu